Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus irmãos, nós temos falado aos domingos a respeito do medo, em que nós não devemos ter medo dele. Não precisamos ter medo, porque nós sabemos das nossas fraquezas, limitações, sabemos das nossas fragilidades em todas as áreas da nossa vida, e por vezes o medo ele nos pega, e muitas vezes de surpresa. Quando nós percebemos, nós estamos com medo de alguma coisa que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso coração, com aqueles que estão ao nosso redor, com algum parente, um amigo, marido, esposa, seja lá quem for, qualquer situação, o medo ele sempre bate à nossa porta para nos desestabilizar, para nos tirar os olhos de Jesus. E é algo que nós devemos estar atento à voz de Jesus para as nossas vidas. Aquilo que ele tem dito na sua palavra para nós não termos medo. Não termos medo. E nós temos vivido em tempos que nós bem sabemos, difíceis, né? Como toda a história. Eu sempre falo que tempo difícil foi logo quando Adão caiu. Adão caiu em pecado, já começou o tempo difícil, né? Os tempos difíceis começaram com a queda, logo após a queda. E de lá para cá, os tempos sempre se tornaram difíceis, sem a vida que Deus ali fizera para o homem, perfeita, sem o pecado. E com a queda, nós sabemos que nós colhemos muitos frutos amargos, muitas dificuldades, muitos problemas que nós, a partir de então, passaríamos a viver e conviver com eles. Então, diante de tudo aquilo que já aconteceu lá na história, os tempos são difíceis. E a questão que nós encontramos hoje em dia é: será que já está próximo do fim? Será que já estamos próximo do fim? O fim pode ser daqui a 1 minuto, né? Daqui a 1 minuto Jesus pode vir sobre as nuvens. Daqui 5 dias, 10 anos, 50 anos, nós não sabemos quando que será o fim.
E nós, ao olharmos para nossas circunstâncias, quando nós olhamos para o mundo, parece que está próximo do fim. Né? Às vezes as pessoas ficam sempre, né, falando, será que já está próximo? As profecias têm se cumprido, né? Guerras, problemas em todas as áreas da vida, terremotos, problemas na temperatura do mundo, tempestades, nós vemos o que tem acontecido ao nosso redor, guerras, rumores de guerras, tudo isso. Jesus falou que haveria de acontecer. E quando acontecesse, estaria próximo do fim. Jesus não determinou uma data, até porque ele não sabia quando ele estava na terra. Né? Ele dizia que nem ele sabia. E ele só soube quando ele foi o assunto aos céus, quando que ele iria voltar. Não é para a gente ficar marcando o calendário. Muitas pessoas aí já erraram, muitas seitas já erraram o dia da volta de Jesus. E não é para nós nos preocuparmos, né, com isso, não é para nós ficarmos com medo da volta de Jesus. Na verdade, a igreja tem que clamar pela volta de Jesus. Né? Nós temos que dizer, Maranata, vem Jesus. Mas afirmar que Jesus pode vir a qualquer momento, né, nós não sabemos disso. Esses acontecimentos, quando Jesus disse que aconteceria, é porque ele está afirmando, está acontecendo, tempestades, guerras, não está acontecendo tudo isso? Então, isso prova que Jesus vai voltar. É por isso que Jesus falou sobre isso. Quando vocês virem todas essas coisas, é para vocês terem prova que eu vou voltar. Não é o dia que eu vou voltar, não é que está próximo. Né? Paulo diz ali que quando os fins dos tempos é quando Jesus veio, o reino se inaugurou quando Jesus veio, e ele vai se findar quando ele voltar. A história está se desdobrando. O que nós temos que estar atento é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso que ele disse que Jesus ele virá como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vai vir na sua casa? Você não sabe. Então, o que você faz? Como prudente, você fecha a janela, tranca as portas, você se prepara para caso o ladrão venha. A volta de Jesus vai ser como um ladrão. Você não sabe que dia que ele volta. Então, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós, como povo de Deus, temos que viver em santidade, temos que viver cumprindo a missão que o Senhor nos deu, atentos para a sua volta, vivendo em santidade, vivendo a plenitude do Espírito Santo. É isso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. E seria, então, um fim diante disso? E, meus irmãos, existe algo profundamente errado no mundo, né? E nós sabemos que isso aconteceu após a queda. O mal está no coração do homem. A palavra do Senhor fala lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso, corrupto. A maldade está no homem. Está no homem. Nós temos um coração maldoso. O homem, quando caiu, o pecado entrou no seu coração. Portanto, a perversidade está em nós, está no nosso DNA. Nós, como cristãos, está no velho homem. Nós agora, como cristãos, somos o quê? Novas criaturas do Senhor. Somos filhos de Deus. Né? Fomos regenerados. Vivemos em santidade. O próprio Espírito Santo nos santifica. É uma obra dele. A obra da santificação é do Espírito Santo em nós. Nós não santificamos por nós mesmos. É o Espírito Santo que nos santifica. Mas há uma responsabilidade nossa, como cristão, de nos santificar. Mas a obra é dele. A obra é dele. Então, diante disso, nós sabemos que o mal, ele está em nós, está lá no velho homem, e ele está lá. Né? De vez em quando ele desperta em nós, mas nós devemos viver o novo homem todos os dias da nossa vida, e nós percebemos que a maldade está no coração do homem quando nós vemos em todas as situações do mundo, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, pessoas querendo fazer mal às pessoas querendo passar as outras para trás, se aproveitar de algum momento. Tenho visto algumas reportagens lá no Rio Grande do Sul, naquele caos, naquela tragédia, pessoas ainda assaltando casas, roubando, ludibriando, vendendo donativos para as outras pessoas. Você vê que o mal está no coração do homem. Está no coração do homem. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, dá uma abertura para o seu velho homem para você ver se você não tem. Né? Então, nós vemos que o mal ele é pessoal. O mal também ele é institucional. Ele está na instituição. Né? Está no meio, né? E também está no ser humano. Então, é ser humano, a instituição é formada por quem? Por pessoas más, por pessoas que têm um coração ruim. Por isso, a instituição se contamina com isso também. Ela é contaminada pelo próprio homem, também nesse sentido. E nós sabemos que
esse sistema, essa instituição, no caso o sistema, ele já no maligno. O sistema que nós vivemos, este mundo que a Bíblia diz, né, existe um mundo, sistema, ele jaz no maligno. O técnico deste mundo é Satanás. O dono do mundo é Jesus. A autoridade está sobre ele, e é ele que é o dono do mundo. Mas Satanás é o técnico. Então, ele que age e que faz segundo a vontade de Jesus. Ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer, não. Tem que pedir permissão para Jesus. Né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Né? Então, diante daquilo que Jesus ordena, ele pode fazer ou não. Mas ele age nos filhos das trevas. Né? Os filhos das trevas são aqueles que têm o seu coração na sua mão. Não são filhos da luz. Se não são filhos da luz, são filhos das trevas. Não tem essa, né? Ah, todo mundo é filho de Deus? Não, nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram regenerados, que foram alcançados pela graça, que foram libertos do pecado, que têm a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus foi até eles. Porque Jesus gerou fé no coração deles para que eles pudessem crer, no nosso coração, para que a gente pudesse crer nele. E nós vivemos, então, nessa situação em que o mundo jaz no maligno, em que também o mal, ele é sistêmico. O mal é sistêmico. Ele está em toda parte. E é algo que vai crescendo. Ele é gradativo. Está em todas as áreas, como se fosse um câncer, né? Ele vai se espalhando pelo coração do homem, pelas pessoas, nas instituições, ele vai indo. É sistêmico. E o mal também, ele é progressivo. Ele não retarda, ele é progressivo. Né? Existe uma música aí, né, que diz que dias melhores virão. Né? Dias melhores é só na glória, meu irmão, para o crente. Porque aqui os dias vão piorar. Para Jesus voltar, vai piorar, meus irmãos. E nós temos que estar firme na rocha, firme com o Senhor. Firme para que, diante do dia mau, diante dos acontecimentos que nós vivemos, nós possamos estar firmes diante dele. Diante das dificuldades que nós vivemos, diante desse mundo, nós precisamos estar permanentemente no Senhor. Existe algo profundamente errado no mundo, e só existe um que pode mudar essa realidade e restaurar toda a criação, que é quem? Jesus. É o único que pode fazer isso. E nós somos discípulos de Jesus. E Jesus quer fazer isso através de nós, como instrumento neste mundo, para ser luz e sal, para abençoar as pessoas, para dissipar as trevas onde nós chegamos, porque as trevas são o quê? A ausência de luz. Então, onde a luz chega, as trevas se dissipam. Eu e você temos que ser assim, em todos os lugares que Deus nos levar, onde nós estamos. Nós temos que ser sal para dar sabor à vida das pessoas. É isso que nós fomos chamados, por meio de Jesus. Nós iremos restaurar todas as coisas. Deus quer que isso aconteça. Por isso que ele institui a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a instituição divina, é o corpo de Cristo na terra, para que então a igreja possa agir neste mundo, para trazer restauração a tudo aquilo que o pecado destruiu, a tudo aquilo que o pecado apodrece na vida das pessoas e nos lugares onde estão, nas culturas. A única coisa que muda todas as coisas, que muda uma cultura, é o Evangelho, é a boa notícia de que Jesus veio a este mundo, se tornou como um de nós, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, mas vivo está. Se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo em Cristo Jesus e passará a ser então um discípulo dele e um restaurador de brechas, um construtor de pontes para levar as pessoas até Jesus. É isso que o Senhor nos chamou para viver. Então, nós temos um dilema em que nós vivemos entre o já e ainda não. O já e o ainda não, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Nós vivemos esse reino e somos proclamadores desse reino, embaixadores desse reino aqui na terra. Ele já foi estabelecido em quem? Em Jesus. Quem inaugurou o reino? Jesus. E nós estamos no reino de Jesus, como seus discípulos, proclamando essa verdade, vivendo essa verdade todos os dias. Mas ainda esse reino, ele não se consumiu ainda. Ele não se findou. Se findará quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Então nós estamos aí, no meio do caminho. E há duas expectativas em relação a esse reino: a eternidade e a história. Quem vive na eternidade? Deus. E nós vivemos na história. Parece que é uma separação, né? Da eternidade e da história.
Isso é um pouco difícil de entender, né? Como que é isso? Deus não está preso no tempo, Deus é um Deus atemporal. Ele não está preso no tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é. Mas nós estamos presos na história. Nós vivemos essa história. Então, há essas duas expectativas, mas sobrepondo elas a eternidade. Nós estamos na história dentro da eternidade. Deu para entender isso? Eu e vocês estamos presos nessa história, no tempo, mas na eternidade. Na eternidade. Nós estamos vivendo na história, mas na eternidade. E diante do caos que nós vivemos na história, nós podemos ver que os nossos irmãos já viveram. E o texto que nós lemos, João estava com essa dúvida. Nesse momento em que João escreve o livro de Apocalipse, ele está vivendo um caos na história. João está aqui com mais ou menos 90 anos. E ele está preso ali, na ilha de Patmos, diante de uma situação complicadíssima, de perseguição da igreja. João é o último discípulo, é o único que está vivo. E ele está onde? E ele é levado para onde? Para o exílio, para essa ilha, para ficar ali, quietinho. E diante dessa situação, ele vê o caos. E há uma preocupação de João. Quando nós começamos a ver aí, logo no capítulo 1, depois você pode ler em casa, o início dele, há uma preocupação de João. Ele está preocupado. E aí nós percebemos no capítulo 2, as pessoas falando, né, vendo quem que vai abrir esse selo. O único que pode abrir o selo é Jesus, ele não está aqui. E há uma preocupação de João naquele momento da história. Então ele começa ele tem uma visão da realidade, ele tem uma visão da eternidade. Olha que beleza. Deus mostra para ele a eternidade. Deus leva para ele, João, agora você vai ver o que está acontecendo na eternidade. O que de fato está acontecendo, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E Deus, então, começa a mostrar a João o que está acontecendo na história em meio à eternidade. O que está acontecendo na eternidade em meio à história que ele está vivendo ali. Um caos. E nós vemos logo aí no versículo 1, no versículo 9 do capítulo 1, o que João começa a dizer a respeito disso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós podemos perceber que no meio do caos, no meio da dúvida, no meio da angústia, no meio do medo, que João estava com medo. O que ele diz? Eu, João, ele lembra de quem? Irmão e companheiro de vocês. Ele se lembra dos irmãos dele. Ele se lembra da igreja, do corpo que ele faz parte. É a primeira coisa que, diante do caos, diante da situação que ele está, ele se lembra dos meus irmãos. Espera aí, irmãos, meus companheiros, eu tenho algo para te dizer. Olha que coisa boa, João tinha irmãos, tinha companheiros que estavam ali orando por ele naquela ilha. E como é bom saber disso, como é bom caminhar com pessoas. A primeira lição que nós tiramos aqui é que nós precisamos de companheirismo, nós precisamos de amigos na caminhada, nós precisamos de irmãos. Nós precisamos entender e saber a importância de construir e nutrir amizades na nossa caminhada. Nós percebemos isso, no meio do caos, no meio da dificuldade, João se lembra dos seus amigos, João se lembra dos seus irmãos, meus companheiros. Eu não estou sozinho, eu estou aqui na ilha, mas eu sei que vocês estão orando por mim, eu sei que vocês estão preocupados com a situação que nós estamos vivendo, mas espera aí, eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão aqui, e daqui a pouco eu vou falar para vocês, o que é essa visão? Há uma esperança para nós. Amizade, companheirismo é onde você pode abrir o seu coração, onde você pode falar das suas dificuldades, dos seus medos, onde você pode contar com alguém, porque às vezes é difícil, meu irmão, é difícil caminhar sozinho. E é importante nós nutrirmos amigos, nós desenvolvemos e construir amizade. Nós vivemos um mundo hoje
muito isolado. A rede social, o celular, nos afastou mais das pessoas, tem nos afastado. A tendência é que isso aconteça. Fica tudo online, até as relações estão online. A gente hoje não fala tete a tete, marca aquele café, aquela comunhão. Isso precisa ser mais fortalecido no nosso meio. Não permita que você se perca nisso. Não nutre apenas as suas amizades. É bom as redes sociais, é bom os WhatsApps, mas procure construir amizades tete a tete, onde você pode orar, chorar com seus irmãos, se alegrar com ele. Nutrir essas amizades nesses dias tão difíceis que nós vivemos, neste mundo em caos que nós vivemos. E ele continua dizendo, então, no versículo 9, em que ele se encontra, ele diz assim: então, meus irmãos, meus companheiros, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele usa 3 palavras interessantes aqui. Vocês são meus irmãos e companheiros, aonde? No sofrimento, que é a tribulação, no reino e na perseverança. Todas as vezes que você lê a palavra tribulação na Bíblia, tem o sentido de sofrimento. Está dizendo, meus irmãos, no sofrimento, no reino e na perseverança. Sofrimento e perseverança. E no meio ele coloca o reino. Ele coloca o reino de Deus, que une essas duas coisas. O reino de Deus, que está abraçado ao sofrimento e à perseverança em Jesus. Ele não coloca o reino no começo, nem o reino no fim, ele coloca no meio, porque tem o sentido do reino de Deus estar no meio do sofrimento e da perseverança. É o que nós vivemos. Não está à toa o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que ser ele é abraçado pelo sofrimento e pela perseverança em Jesus. E ele fala, então, a respeito do sofrimento e dessa perseverança em que nós vivemos como povo de Deus, promulgando, sendo estabelecidos nesse reino. E nesse reino, há o quê? Sofrimento, porque nós estamos neste mundo. E uma das coisas muito difíceis para nós é viver no sofrimento. Não é fácil. Nós, como cristãos, muitas vezes falamos, não, sofrimento, você é cristão, você tem que passar por isso tranquilamente. Não, meus irmãos, sofrimento dói, sofrimento é difícil, não é fácil. As pessoas que falam que sofrimento em Jesus é mais tranquilo, não, sofrimento é difícil, é difícil. E João está falando disso, meus irmãos, no sofrimento. Hoje nós vivemos numa geração em que não quer, assim, qualquer sofrimento, ela já apela para um analgésico. Ela já apela para um remedinho para dormir, para passar a noite. Nós apelamos para medicações e para outros lugares, outros caminhos, para a gente amortizar o sofrimento da nossa vida. E o sofrimento, meu irmão, na minha vida e na sua vida, fazem parte para que nós venhamos a crescer, para que a gente venha se desenvolver, para que a gente venha nos parecer mais com Jesus. As lutas, as adversidades que nos trazem sofrimento, é para que nós venhamos a ouvir mais o que Deus tem a respeito de nós, a respeito do que nós temos vivido e como nós temos vivido. É para nós crescermos, para nós amadurecermos, crescermos na fé. Meus irmãos, sofrimento não é doença, não é doença. Sofrimento não é doença. Sofrimento faz parte da vida cristã. Nós percebemos isso desde o início da igreja. O quanto que a igreja sofreu, o quanto que a igreja está sofrendo aqui. E João é claro nisso. Meus irmãos que estão aí passando pelo sofrimento, vivendo no sofrimento. Meus irmãos, não olhem para o sofrimento. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Perseverem em Jesus. É isso que ele está dizendo. Há o sofrimento, mas há a perseverança em Jesus. Não desanime, não olhe para trás, mas olhe para Jesus. Persevere em Jesus, não desista, não esmoreça na caminhada. É isso que João está querendo dizer aqui, meus irmãos, no sofrimento e na perseverança, porque nós estamos aqui no reino de Deus, e nós vamos continuar, vamos permanecer firmes na videira que é Cristo. Não é isso? Nós estamos ramificados nele, nós estamos presos a Ele, a Jesus. Então, persevere no Senhor, continue, não desanime, não retroceda, mas persevere em Jesus, continue firme,
olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua dor, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É isso que João está dizendo para nós. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Em meio ao sofrimento, olhe para Jesus, porque nós lutamos e vivemos algo maior, que é o reino de Deus, que está entre nós. E é esse reino que nós proclamamos. É esse reino que nós divulgamos. É esse reino que nós somos embaixadores. Viva esse reino, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E ele estava então ali em Pátimos, a 70, 80 quilômetros de Éfeso, uma ilha bem distante. E é interessante que, naquela época, para os irmãos entenderem o contexto do que os romanos faziam em relação a pessoas que eram contrárias ao seu sistema, que batiam de frente com o sistema romano, se fosse pobre, eles mandavam matar, porque aí não servia. Então a gente mata aqui, não tem problema. Se fosse um pobre que tinha alguns recursos aí, né, tinha algum proveito para eles, era colocado como escravos. E aqueles que eram mais fortes eram colocados nas arenas, entre os leões, para divertirem eles naquele momento ali. Mas aqueles que tinham uma certa influência sobre o povo, o que eles faziam? Exilavam. Foi o caso de João. Por isso que eles não matam João. Eles falam assim, porque se a gente matar João, ele vai se tornar um mártir, como o último dos discípulos de Jesus. Então vamos colocar ele lá na ilha de Pátimos. Vamos isolar ele lá. E por ali ficou. E nesse lugar foi onde Deus se apresenta a ele, onde Deus, então, numa visão, aparece para ele e fala a respeito do que estava acontecendo. E aí, no versículo 9, no final diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, é que nós estamos aqui, é que eu estou aqui. Nós sofreremos perseguições por testemunharmos a Jesus. Talvez você no seu trabalho será perseguido, talvez você não será tão amado assim, rejeitado, mas saiba que o que Jesus disse, que se vocês vivessem para mim, vocês seriam perseguidos, assim como eu fui perseguido. Então olhe para a perseguição, meus irmãos, que às vezes você esteja passando, como algo inerente à vida cristã. Assim como perseguiram Jesus, e você é um discípulo de Jesus, vão te perseguir em algum momento. Mas permaneçam firmes na palavra e no testemunho de Jesus. Não retroceda, não olhe para trás, mas permaneça fiel ao Senhor. E o versículo 10 continua dizendo, achei-me então em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E olha que interessante, achei-me em espírito em que dia? No dia do Senhor. Primeiro dia da semana, no dia em que a igreja se reunia, no dia em que a igreja prestava culto a Deus, celebrava a vitória de Jesus Cristo daquela cruz, a sua morte e ressurreição. É nesse dia que João estava ali em devoção, estava na presença do Senhor. Eu quero relembrar os irmãos mais uma vez a respeito disso, a respeito dos nossos rituais, em relação àquilo que nós vivemos como cristãos diante do Senhor, nas nossas práticas espirituais. E eu quero lembrar os irmãos o que eu disse aqui domingo passado, a respeito de nós buscarmos, prostrarmos e clamarmos ao Senhor. Foi o que Jairo fez, naquele momento ali em que ele estava diante do Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, para que pudesse ver a sua filha, que estava muito doente. Então ele busca ao Senhor, ele se prostra e ele clama. E é algo que nós precisamos retomar em nossas vidas. Retomar, que nós possamos buscar mais o Senhor, nós possamos clamar mais o Senhor, que possamos ter uma vida de devoção. Não se esqueça disso, os dias são corridos, a nossa vida é corrida, é tantas coisas para resolver, a nossa cabeça está cheia, é tanto sofrimento às vezes que nós passamos, mas não se esqueça disso. Busque ao Senhor, busque, clame a Ele, para que você então possa ter forças para perseverar. Perseverar. É isso que João aqui nos ensina. Ele, diante daquela situação, no dia do Senhor, ele estava diante do Senhor. Ele se achou diante do Senhor, na presença do Senhor. A igreja estava reunida em favor dele ali, orando por ele, clamando ao Senhor, para que
o Senhor desse força a João. E nesse dia, ele se achou no Espírito. E no Espírito, ele ouviu por trás dele uma voz como uma voz de trombeta. E essa voz, então, era bem forte. É para ele escutar bem claramente. Não foi aquele sussurro. O texto fala que era uma voz forte de trombeta. Imagine só como Deus falou com ele em alto e bom som ali, para que não tivesse mesmo nenhuma dúvida. Ele tinha certeza de que era o Senhor falando com ele. A voz era clara. E o desafio que nós temos hoje, diante de tantas coisas que nós passamos, é de ouvir a voz correta. Mais uma vez, quero lembrar os irmãos aqui. Que voz que nós temos escutado? Jairo poderia escutar as vozes a voz daquele servo dele que chegou até ele e falou assim: Jairo, não amola mais Cristo, não. Não amola mais Jesus, o Mestre, porque sua filha já morreu, já foi. Já pensou se ele tivesse escutado? Ele escutou a voz de quem? De Jesus, e que disse para ele: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quais vozes nós temos ouvido? E Deus tem falado conosco. Deus tem gritado conosco, às vezes até no sofrimento. Eu já disse aqui uma frase do C.S. Lewis, que C.S. Lewis diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo. Às vezes Deus precisa gritar com a gente, que a gente está surdo, nossos ouvidos estão tampados pelo pecado, estão tampados por este mundo que nos seduz, pelas vozes do nosso coração, pelas vozes de pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus. Quais vozes você tem ouvido? Ouça a voz daquele que te ama, daquele que é o seu bom pastor, daquele que cuida de você, daquele que tem você escrito nas mãos dele. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você é ovelha do rebanho dele. Meu irmão, qualquer outra voz que você escute contrária a isso é a voz do diabo, é a voz do engano, é a voz do acusador, é a voz daquele dizendo assim: Deus te abandonou. Olha só a situação que você está vivendo. Você está servindo ainda a Deus para quê? Olha só o que você está sofrendo. Olha só, você vai lá, você dá o seu tempo, você dá o seu dízimo, e Deus não está nem aí. Olha a vida de sofrimento que você está tendo, olha a saúde que você está tendo, olha os problemas que você está tendo na sua casa. Você é tão fiel a Deus e Deus não é fiel a você. Olha as dificuldades que você está tendo. Se Deus te amasse, será que você viveria desse jeito? Isso não é amor de Deus, não. Larga a mão de Deus, para de buscar Ele. Não está dando resultado nenhum. E aí ele começa a oferecer outras coisas para você, que aparentemente são melhores, mas são enganosas. O diabo ele vem como um anjo de luz. Ele não vem como nas fotos que a gente vê nos filmes, né? Todo com aquele chifre, com aquela cauda, né? Não vem nada disso, não. Ele vem como um anjo de luz. Ele vem para nos seduzir. Ele vem para dizer que as coisas do mundo são melhores do que as coisas de Deus. É isso que ele vem dizer. Que há mais prazer no mundo do que prazer na palavra do Senhor. É isso que ele vai dizer. Ele vai te oferecer coisas do mundo que, naquele primeiro momento, os seus olhos vão brilhar. Não foi isso que ele fez para Eva? Olha a fruta. Olha que coisa boa. Se você comer, você vai ter conhecimento, você vai conhecer coisas novas. E aí a mulher, o que ela fez? Ela viu o fruto e viu que era bom. Eu falei: vou provar. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Tem ouvido somente para o Senhor, somente para a sua palavra. Ouça a voz correta. Ouça a voz correta. Isaías diz que quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, sempre terá uma voz atrás de você dizendo que é o Espírito: este é o caminho. Este é o caminho. É a voz que nós temos, pois nós somos templo do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito, assim como João ouviu. E o texto continua nos versículos 10 e 11. No versículo 11 dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Envia estas 7 igrejas, 7 igrejas. E nós podemos perceber aqui que essas 7 igrejas aqui é algo que Jesus tinha no seu coração, né? Essas 7 igrejas, quando nós lemos aqui, e nós já falamos sobre elas aqui na igreja,
Jesus reprimindo 5 e 2 passam no teste, mas 5 são reprovadas, falando a respeito do que elas faziam e que elas deixaram de fazer, e que elas precisavam voltar, precisavam se arrepender. E ele fala assim, anuncia essas 7 igrejas, anuncia a minha palavra, a minha noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo, ele é o noivo, que um dia vai vir buscar a igreja, vai se casar com a igreja. E ele então se lembra disso. O versículo 12 continua, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Jesus fala para ele escrever essas 7 igrejas. E quando ele se volta para trás para ver quem era essa voz, o versículo 12 fala que ele viu o quê? 7 candeeiros. Ele não vê Jesus primeiro, ele vê os 7 candeeiros. E o que são os 7 candeeiros? O versículo 20 responde o que são os 7 candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Ele olha para quê, então? Para as igrejas. Ele olha para a igreja. Em meio ao, olha, meus irmãos, interessante, em meio ao caos que João estava vivendo, na história, a preocupação primária de Jesus é para com o estado da sua igreja. Isso nos traz uma lição. Em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo na história, Jesus se volta os olhos para quem? Para nós. O cuidado para conosco. O zelo para com a sua noiva, para a sua igreja. E eu e você fazemos parte da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Você pode achar, sou o dedinho feio lá, encravado, lá embaixo. Meu irmão, não importa o que você acha que é, mas você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma função no corpo de Cristo. E Jesus nos ama. E Jesus tem cuidado para conosco. Você pode achar que não, mas o texto é claro que, meio ao caos, ele se preocupa com a igreja. Ele se move para a igreja. O sentido é a sua noiva. É o cuidado, é o zelo. Como que está a minha noiva? Como que está? Essa é a preocupação. Em meio ao caos, em que Jesus, ele quer saber o estado da sua igreja. A mensagem de Jesus para a sua igreja, então, é de arrependimento, renovação do amor e perseverança. É essa a mensagem. É o que é dito às 7 igrejas. Se arrependa do caminho que você tem andado, das coisas que você tem pensado, do pecado que você tem mergulhado. Volte para mim. Confesse o seu pecado, se arrependa. Viva para mim, viva para a minha glória, viva para o meu amor que eu tenho por você. Renove esse amor dentro de você. Persevere na palavra que eu tenho te dado. Persevere na vida que eu tenho te dado. Não olhe para trás, olhe para mim. Continue firme, continue firme. Não desista, persevere. É essa a palavra do Senhor para a sua igreja. E antes, meus irmãos, interessante, de ver a Cristo, sabe o que o mundo então enxerga? A igreja. O texto traz esse sentido. Antes de ver a Cristo, o mundo enxerga a igreja, enxerga eu e você. É eu e você que a igreja, que o mundo está vendo, como discípulos de Jesus. E como nós temos vivido como discípulos de Jesus? Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o tratamento que nós damos para as pessoas, para os nossos familiares, para os cônjuges? É preciso arrependimento, é preciso quebrantamento, é preciso dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, restaura-me. Às vezes você fez coisas que desagradou ao Senhor, que feriu, né, ao Senhor, entristeceu o Espírito Santo, coisas que te fizeram mal porque o pecado nos faz mal. Trouxe consequências para a sua vida. Mas sabe, aqui, o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado e que vira a página da nossa vida e faz com que nós venhamos a viver em novidade de vida. No Senhor, nele, para a glória dele. Creia nisso, porque ele ama a sua igreja. Como nós cantamos aqui, o amor de Deus não muda, o amor de Deus não falha. Por mim e por você. O diabo pode falar que falha, mas ele não falha. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo.
O texto continua no versículo 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Com uma cinta de ouro. Quem estava no meio dos candeeiros? O Filho do Homem. Filho do Homem, todas as vezes que você lê Filho do Homem na Bíblia, é quem? Jesus. Jesus estava no candeeiro, Jesus estava no meio das igrejas. Isso quer dizer que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quando o povo de Deus se reúne, ele está no meio. É isso que a palavra de Deus diz. Assim como ele estava no meio da igreja lá em Éfeso, na Filadélfia, em Sardes, nas 7 igrejas, o Senhor está aqui no meio do seu povo. Por isso a importância de nós reunirmos como povo de Deus, como igreja do Senhor, porque o Senhor se faz presente. E essa deve ser a nossa alegria de estarmos juntos, apesar das nossas diferenças, louvando e adorando o Senhor, porque Ele se faz presente. Ele está no meio do candeeiro. Está aqui abençoando, está aqui falando comigo, está aqui falando com você, trabalhando no seu coração, edificando, curando, sarando. Jesus está fazendo a obra dele neste momento de culto, está fortalecendo a sua fé, renovando a sua esperança, suas forças nele. Olha que bênção, bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o versículo 17, então, diz, quando eu vi quem? O Filho do Homem, quando eu vi Jesus, o que ele fez? Caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Muitas vezes, quando as pessoas acham que Jesus está presente, a manifestação de Jesus é presente, elas pulam, elas gritam, rolam no chão. É interessante quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele cai como se fosse morto na presença de Jesus. Ele se debruça, ele vê e reconhece quem Jesus é e fala assim, eu sou um pecador, eu sou um miserável, é Jesus que está aqui comigo. E Jesus, ele usa essa palavra mais uma vez e diga, olha João, não tenha medo do que você está passando, diz isso à minha igreja, diz isso ao meu povo, em que eu sou o primeiro e o último, a história está lacrada dentro de mim. Não há nenhuma vaga, não há na história algo que esteja vago, porque Jesus é o começo e Ele é o fim. Não está nada vago. A história é preenchida por quem? Por Jesus, porque Ele é o começo e o fim. Então Ele diz para João, fica tranquilo diante do caos. Fica tranquilo, meu irmão, diante do que está acontecendo na sua vida, porque Jesus é o começo e o fim. Ele não perdeu o controle. Ele não se afastou, Ele está presente, porque Ele é o começo e o fim. O começo da sua vida e o fim da sua vida está nas mãos dEle, porque Ele é o começo e o fim. Ele é o antes e Ele é o depois. Ele é o primeiro e Ele é o último. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo na sua vida, não tenha medo do que está acontecendo na história. Que Jesus tem o controle dela. Que Jesus tem o controle dela. E é isso que nós devemos nos firmar. É nele que nós devemos viver, porque Ele se faz presente em nossas vidas. E como discípulos de Jesus, nós temos essa missão de sermos bênção na vida daqueles que podem estar com medo, daqueles que não sabem que se morrer vai para onde. Por que eu estou vivendo nessa terra? As grandes questões, né? Das pessoas, por que eu nasci? Por que eu vivo nessa terra? Se eu morrer, eu vou para onde? E nós temos a resposta para isso. Nós temos Jesus, que é o começo e o fim. Nós sabemos como foi o início da história, como está sendo o meio da história e como será o fim. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Nós sabemos como que vai ser o fim da história. Nós sabemos como a história está sendo regida e por quem ela está sendo regida. É por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso bom pastor. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus é o primeiro e Jesus é o último de toda a história e da minha vida e da sua vida.
Em nome de Jesus, não tenha medo. Vamos orar?